por essa noite, por aquilo que o Senhor tem feito, pelos louvores, pelo Espírito do Senhor que está nesse lugar. Eu quero convidar você a tomar a palavra do Senhor comigo no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Se você está perto de alguém que não tem uma Bíblia, se achegue a essa pessoa e ajude essa pessoa a ler a palavra nessa noite. Tem um rapaz ali sem Bíblia. Então nós queremos convidar todos vocês a participarem desta leitura. Êxodo capítulo 3. Deus tem trazido, desde o domingo passado, quando nós estivemos aqui diante daquele ato profético da sarça, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e eu quero trazer essa palavra nessa noite à igreja. Espero que a igreja coopere com a palavra nessa noite. Eu quero ver todo mundo aqui trazendo sobre a sua vida essa palavra, dizendo: Senhor, eu recebo, eu creio, reaja a palavra, amém? Diga comigo: eu expulso da minha vida toda passividade e eu abro meu coração para receber a palavra nessa noite. E essa palavra desce ao meu espírito e causa as mudanças necessárias sobre a minha vida. Amém? Então, amados, capítulo 3 de Êxodo, verso 1 a seguir. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então Moisés disse consigo: vou lá ver de perto esta coisa espantosa. Porque o fogo não queima aquela sarça? Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Disse ainda o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus mestres de obra. Conheço bem o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra que existe leite e mel em abundância. E é a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos, e tenho visto como os egípcios o estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para esta tarefa. Então Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os filhos de Israel do Egito, eles virão a prestar culto a mim neste monte. Amém? Amados, o livro de Moisés é um livro que está relacionado à Torá, à lei de Deus para o povo de Israel. Quando nós chegamos no livro de Gênesis, nós temos a origem de todas as coisas. Então, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11, nós temos a criação e a sustentação de todas as coisas, e Deus harmonizando todas as coisas desde o princípio. Quando nós chegamos no capítulo 12, nós temos Deus trazendo uma nova visão,
de patriarcas, de famílias, e trabalhando a partir de Abraão, um povo, uma nação que seria totalmente sua. O capítulo 48 termina Gênesis, aliás, capítulo 50 termina Gênesis dizendo que o povo de Israel desce ao Egito para ali serem nutridos e serem providos da morte, serem guardados da morte pela fome, pelo próprio Deus. Deus os conduziu à terra do Egito para um tempo de provisão. Diga comigo, Deus os conduziu. E com Jacó desce ao Egito 70 almas para ali serem guardados da fome e da morte. E José, que está ali como o vice-governador do Egito para nutrir a sua família com os bens que havia no Egito. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Êxodo, nós começamos a ver que há uma nova descrição. Enquanto que em Gênesis há uma descrição histórica de um povo, de uma história, de uma família, agora do capítulo 1 ao capítulo 2 há um breve relato de como as coisas vão acontecendo. E nós estamos percebendo que no capítulo 1, no capítulo 2, o faraó que está dominando e governando ali o Egito agora não conhece a história de José, não conhece o que José fez para salvar os egípcios da morte, e ele começa agora a perceber, diga comigo, perceber, que o povo de Israel era um problema para eles, e ele começa a ficar perturbado, diga comigo, perturbado. Qual é a perturbação de Faraó? Porque o povo está crescendo assustadoramente. Todo crescimento de alguém causará impacto na vida de uma pessoa. De uma pessoa que não está alinhada com o propósito de Deus. Então, amados, nós precisamos olhar que esse faraó começa a perceber: Israel será um problema. Eles estão crescendo assustadoramente. E eles crescem de uma forma que, se eles se unirem com os nossos inimigos, nós seremos destruídos. E faraó começa a pensar em como paralisar, diga comigo, paralisar o crescimento daquele povo. Faraó não queria matar as crianças, faraó não queria matar o povo, faraó só queria uma coisa: paralisar o crescimento do povo de Israel na terra do Egito. Diga comigo, o propósito de Satanás não é matar a igreja, não é matar o crente, é paralisá-lo, para que ele não cumpra o propósito de Deus de multiplicação. Então, quando nós olhamos para essa história e vamos lendo o contexto do que está no livro de Êxodo, nós percebemos as estratégias que Faraó começa a criar para a paralisação daquele povo. Primeiro, ele começa a aumentar, diga comigo, aumentar as cargas. Todas as vezes que Satanás tentará paralisar a igreja, parar a nossa vida, ele vai trazer cargas pesadas sobre os nossos ombros. Ele vai trazer cargas de problemas, cargas de preocupações, cargas de sofrimento, para que nós percamos o foco de fazermos aquilo pelo qual fomos chamados a fazer. Mas o mais interessante, diga comigo, enquanto o faraó oprimia, o povo estava crescendo. Nada podia deter o crescimento daquele povo, porque o crescimento do povo não estava relacionado a quanto eles estavam sendo oprimidos, o quanto havia carga sobre eles. O crescimento de um povo estava relacionado com uma aliança que Deus fez com Abraão. Queridos, o crescimento da igreja, o crescimento da nossa vida pessoal não está relacionado a quanto de problema nós estamos enfrentando. O nosso crescimento tem a ver com o nível de aliança que nós estamos com aquele que é fiel à sua palavra. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber: a operação não funcionou, as cargas não funcionou, vamos dar mais trabalhos para eles, vamos forçá-los a trabalhar mais, porque eles vão ficar tão sem força que eles não vão conseguir fazer filhos, eles não vão conseguir gerar, eles não vão conseguir se reproduzirem, porque eles estarão exaustos, cansados, sobrecarregados. Mas diga comigo, o que Satanás intenta fazer
contra o povo de Deus é apenas adubo para o crescimento de um povo que está debaixo da aliança. Amém? As perseguições são apenas adubo sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma aliança. Nada vai deter o projeto de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. E amados, chega então a estratégia: vamos matar os meninos. Por quê? Segundo alguns historiadores e segundo a Midrash, que é o livro dos judeus, eles dizem que alguns magos e alguns adivinhos disseram a Faraó que haveria de nascer naquela época um libertador de Israel, que levantaria-se um homem que tiraria o povo daquele local. E ele começa então a perseguir as crianças a partir dessa ideia que é dita a ele sobre o libertador que viria. Nós não sabemos se isso é uma realidade, mas o fato é que ele começa a perseguir de tal maneira que ele faz um decreto que todas as crianças os meninos devem morrer, para que o projeto de Deus não suceda sobre aquele povo e que eles não sejam livres. Diga comigo: Deus trabalha nas entrelinhas da história. Deus se revela na história. Queridos, há 3 maneiras tão perfeitas como Deus se revela. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela história e Deus se revela através de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse livro, nós percebemos que Deus está se revelando através da história. Amados, o livro de Êxodo, ele tem 3 divisões. A primeira divisão de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 18, nós temos o primeiro episódio, o primeiro período, que é o período da libertação. Diga comigo: período da libertação. É quando Deus está convocando o povo para ser livre. Quando Deus está anunciando a liberdade daquele povo. No capítulo 12 nós temos o ápice da Páscoa, onde um povo está sendo preparado com o ato profético de sair do Egito e entrar numa terra prometida. Diga comigo: primeiro período, libertação. Porque ninguém viverá as promessas de Deus se não passar por libertação. Não vamos pisar na terra sem libertação. Então o primeiro processo de Deus para esse povo é libertá-los. Diga comigo: libertá-los. O segundo período que esse livro vai mostrar para nós é um período de aliança. Diga comigo: aliança. No capítulo 19, nós vamos ver Deus chamando o povo, convocando o povo para um nível mais íntimo de aliança. É quando Deus chama Moisés para o monte, para trazer sobre ele as tábuas da lei. É no capítulo 20 que ele dá o código de ética a uma nação. Deus está formando a nação a partir dos seus estatutos, das suas diretrizes, do seu caráter, do seu código. Diga comigo: segundo período, aliança. Deus está firmando com o povo uma aliança. Terceiro período, que vai do capítulo 24 até o capítulo 40, nós temos Deus trazendo para o povo um novo período, o período do tabernáculo. Diga comigo: tabernáculo. É quando Deus está dizendo que Ele vai construir um local onde Ele vai estar no meio do povo, próximo do povo, se revelando ao povo, andando com o povo, vivendo com o povo no meio do deserto. Queridos, esse mesmo processo acontece na nossa vida. O primeiro período que nós entramos é um período de libertação. É quando o reino é quebrado da nossa vida, as cadeias são quebradas, o pecado é removido, as trevas é dissipado da nossa vida e nós temos um encontro com Jesus Cristo. É o primeiro momento em que Paulo diz que nós fomos transportados de um reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós entramos nesse período de libertação. Diga comigo: libertação. Que aponta para o Cordeiro, que aponta para a Páscoa, que aponta para um novo destino. Visto que o livro de Êxodo tem como um tema central a saída. O sair de um lugar, o sair de uma esfera e entrar em uma terra de promessa. Então eu quero dizer para você que começamos pela libertação e nessa noite nós vamos ver libertação sobre a nossa vida, porque nada vai segurar os nossos pés, nada vai segurar as nossas mãos.
períodos de aliança. Nós entraremos num período onde nós não seguiremos a Jesus simplesmente como uma religião, mas nós entraremos num nível de relacionamento de aliança, onde tudo que é dele é meu e tudo que é dele, de tudo que é meu é dele. É um relacionamento que não tem a ver com o externo, que não tem a ver com o que o outro vê, tem a ver com aquilo que eu estou construindo no meu secreto com ele diariamente. É isso que traz solidez, é isso que traz caráter, é isso que traz maturidade. O que nos torna, amados, maduros na vida cristã, não é quanto o nosso intelecto está cheio, mas é quanto a nossa vida está quebrantada diante dele. E é isso que nós vamos viver. Diga comigo, aliança. E a aliança você vai acordar alguns dias meio atribulado. Você sabia disso? Vai ter alguns dias de tribulações. Vai ter alguns dias que você vai dizer, Senhor, eu não estou como aquilo que a palavra diz. Mas na aliança você vai permanecer. Você vai permanecer fiel. Você não vai se prostrar aos ídolos. Você não vai se prostrar diante das circunstâncias. Você vai permanecer fiel à aliança. Porque o que cabe ao ministro é que ele permaneça fiel. Ser fiel até a morte. Amém? E o período de tabernáculo é Deus vindo e tabernaculando conosco. O Espírito veio, está dentro de nós, tabernaculando conosco, nos guiando a toda a verdade, mostrando o caminho, levando-nos ao arrependimento, levando-nos a uma vida de quebrantamento. O Espírito está dentro de nós, operando esse novo tempo de Deus como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Aracaju. Amém? Mas amados, quantos períodos tem o livro? 3 períodos. Pois a vida de Moisés também tem 3 períodos. A vida de Moisés, ela passa por 3 períodos distintos de 40 anos. 40 anos Moisés esteve no Egito, formado no Egito, absorvendo a cultura do Egito, aprendendo as leis egípcias, sendo treinado pela filha de Faraó para talvez ser até o sucessor no Egito, príncipe, tendo toda uma mordomia como filho da rainha, da princesa naquele Egito. Mas eu quero dizer para você, diga comigo, está no Egito, não é estar no propósito. Ele estava com 40 anos ali, mas ele estava fora do propósito. Ele não estava vivendo o ápice do propósito para a vida dele. E aí entra um novo ciclo. Você sabe que quando ele chega... Irmãos, eu quero dizer algo para você. Às vezes nós não entramos no novo ciclo. Deus nos coloca. Porque se depender de nós queremos ficar no Egito. Se depender de nós queremos ficar no conforto. Nós queremos ficar num lugar que nos é agradável. Mas eu quero dizer para você, Deus mesmo gerou circunstância para que ele fosse para o deserto. Quando Moisés mata o egípcio e esconde na areia, e no outro dia ele sai, e ele vê agora 2 irmãos brigando. É muito interessante isso que o texto vai mostrar. Porque quando Moisés olha para um egípcio oprimindo um hebreu, ele vai revelar de fato a sua natureza e dizer, eu vou defender o meu irmão. Mas quando ele sai no outro dia, não é um egípcio que está oprimindo um judeu, um hebreu. É um hebreu brigando com outro hebreu, e isso ele não suporta. E ele começa então a dizer que isso é errado, porque não é correto um brigar contra o outro, sendo eles da mesma linhagem, da mesma família. E qual é a resposta? Aquilo que você fez ontem está denunciado. A areia não foi suficiente para encobrir o teu crime, Moisés. Quem é que te coloca como juiz sobre nós? Quer tu nos julgar de algo em que você deixou enterrado na areia uma morte? E Moisés logo tem a concepção: Faraó está sabendo. Preciso fugir daqui para poupar a minha vida. As circunstâncias levaram ou não levaram para o deserto?
As circunstâncias levaram ele para um outro nível ou não levaram? Levaram, queridos. O próprio Deus estava conduzindo a história. E Moisés passa mais 40 anos no deserto. Diga comigo, 40 anos no deserto. O deserto para Moisés foi um lugar de preparo. Diga comigo, preparo. Mas você vai olhar e dizer, mas ele não estava pronto? Afinal de contas, ele sabia a língua do Egito. Ele sabia escrever. Ele era um dotado de sabedoria. Ele estava pronto, pastor, para enfrentar aquilo que Deus queria para ele. Não, ele não estava pronto, porque está consciente e conhecedor da intelectualidade da época. Não era estar pronto aos olhos de Deus. Nem sempre, quando nós percebemos que estamos prontos, Deus vai dizer que nós estamos realmente prontos. Quando eu cheguei na Jocum, o maior confronto da minha vida é que eu estava diante de jovens, adolescentes, e eu já era madura. Eu vinha de um seminário batista do Sudeste. Eu tinha passado pela escola de líderes na primeira fase em São Paulo. Eu estava vindo, sendo treinada diretamente pela apóstola Valnice. Agora eu caio de paraquedas na Jocum, com um bando de jovens, sendo treinada por gente que tinha menos conhecimento do que eu. Mas sabe o que Deus me fez ver? Você não está pronta. Você pode estar pronta no conhecimento, mas você não sabe lidar com gente. Eu estou contando a minha experiência. Eu não sabia ouvir, eu não sabia aconselhar, eu não tinha paciência para lidar com o povo, porque para mim era muito mais fácil estar com os livros do que estar com gente. Deus não podia me colocar no ministério assim. Então ele mandou passar 5 anos e meio dentro da Jocum, para que eu aprendesse a lidar com todo tipo de gente. Vocês entendem, amados? As fases nós não entendemos, mas Deus sabe o que está fazendo conosco. Deus sabe o que está construindo em nós. Então o tempo de deserto para Moisés foi um tempo de treinamento, de capacitação e aprendizagem a obedecer a Deus. O deserto, diga comigo, o deserto foi para Moisés um período de reflexão e quietude. Moisés nunca, jamais poderia experimentar a presença de Deus numa dimensão tão profunda na agitação do Egito. Ele precisava da quietude do deserto. Multidões são sedutoras, mas o deserto é o lugar onde o fogo arde e queima, onde a sarça ardente aparece e Deus fala e nós ouvimos a sua voz. Diga comigo, multidões são sedutoras. Estar o tempo todo com as multidões é sedutor, porque traz aplauso, traz afirmação, traz para o nosso ego inflamado e desestruturado uma ideia de que nós somos grandes e importantes. Mas o deserto desconstrói quem nós somos para trazer a ideia de quem Deus é. Amém? Então, amados, o deserto é um lugar onde Deus fala no meio da sarça e nós ouvimos. No deserto, o nosso caráter é provado. Diga comigo, provado. Todo mundo que passou pelo deserto teve o seu caráter provado. Que sai do deserto é o que está dentro de nós. Amém? Não é fácil, amados, estar no deserto e maquiar quem somos. No deserto nós revelamos de fato o que está dentro do nosso coração. E eu quero dizer para vocês que não apenas o nosso caráter é provado, mas as nossas motivações também são provadas. O que é que está no meu mais íntimo? O que realmente eu quero? O que se esconde por trás daquilo que eu faço? As motivações são sondadas no deserto. Diga comigo, no deserto, ouvimos a voz de Deus, trazendo para nós um chamado, um propósito e um destino.
No deserto nós ouvimos a voz de Deus dizendo: você não é quem você pensa. Mas eu quero te chamar para te dar um chamado, um propósito e um destino. Amém? É aqui, no deserto, que a palha do Egito é queimada no meio da presença de Deus. Porque o que queima a palha do Egito da nossa vida não são os movimentos religiosos e não são aquilo que a gente lê. O que queima a palha do Egito na minha vida é o fogo da presença de Deus. É quando o fogo refinador vem sobre mim, que aquilo que é Egito em mim vai ser expurgado da minha vida, vai ser removido da minha vida. Oh, irmãos, nós ainda não percebemos, mas Deus atirou fogo sobre nós, para que nenhuma palha permaneça sobre a nossa vida, para que a nossa eira seja limpa, para que os lagares sejam limpos, para que somente o trigo verdadeiro permaneça. Mas como Deus se revela no texto, porque tudo aqui é introdução. Como Deus se revela no texto, como Ele se apresenta a Moisés. Deus traz uma teofania da sua presença através de um anjo. Diga comigo, um anjo. Um anjo se apresenta a Moisés. Moisés percebe uma sarça. Diga comigo, uma sarça. Uma sarça que para alguns pode ser uma moreira, cheia de espinhos. Deus poderia ou não poderia, irmãos, ter derramado da sua glória o seu fogo em qualquer outra árvore, mas Ele escolheu uma sarça cheia de espinhos. Sabe de uma coisa? Eu lendo esse texto hoje percebi, fiz um link com algo que me subiu ao espírito. Quando você olha para a sarça que queimava, que se consumia no fogo, mas ela não se consumia, melhor dizendo, ela não se consumia. O que Deus está mostrando para Moisés, é claro que ninguém afirmou isso, é algo que subiu no meu espírito, é uma revelação que é minha, subiu para mim. Quando Deus mostra essa visão para Moisés, o que Deus está dizendo é: assim é o meu povo. Eles podem queimar no fogo do Egito, eles podem queimar na perseguição, mas eles jamais vão serem consumidos, eles jamais serão destruídos, eles jamais serão apagados, eles jamais serão exterminados, porque eu tenho com eles uma aliança. Amém. Essa é a natureza do povo de Israel. E essa é a natureza da igreja. O fogo da perseguição pode arder, a fogueira da inquisição pode arder, as perseguições podem vir, mas a minha igreja será indestrutível, a minha igreja não será apagada, a minha igreja não será abafada, a minha igreja não será calada, a minha noiva não será paralisada. Essa é a visão de Deus. Deus escolheu uma sarça simples para manifestar a sua glória, para revelar o povo e a natureza do seu povo. Diga comigo: um anjo, uma sarça e a presença do próprio Deus. A presença do próprio Deus vem àquele local. Para quê? Qual é a razão da experiência? Qual é a razão da visão que Moisés está tendo? Já se passaram 40 anos, mas Deus agora vem ao deserto para dizer: eu vou interromper o ciclo de 40 anos e começar um novo ciclo sobre a sua vida, Moisés, de mais 40 anos, que vai ser como libertador de um povo. No primeiro ciclo você teve crise de identidade, não sabia quem era, não sabia se você era um egípcio ou se você era um hebreu. Na segunda fase você é um fugitivo que abafa a sua identidade, cuidando de ovelhas na casa de Jetro, servindo no deserto. Mas no próximo ciclo eu vou estabelecer um poder sobrenatural sobre a sua vida, e você vai romper com tudo aquilo que ficou para trás. Você consegue receber essa palavra no seu espírito? Deus está estabelecendo um novo ciclo sobre a sua vida, e esses novos ciclos, meu amado, serão ciclos que serão um divisor de águas para você. Moisés nunca mais foi o mesmo depois dessa experiência. E quando nós começamos a
era chamar a atenção de Moisés com a sarça, com o anjo e com a sua própria presença, para dar a ele um chamado, um destino e um propósito. O chamado de Deus para Moisés. Deus diz, ele percebe a curiosidade de Moisés, a disposição de Moisés. Queridos, Moisés não apenas viu a sarça, ele não foi impressionado com a visão. Ele disse, eu irei e me virei para ver de perto. O povo de Israel chega a uma altura das escrituras em que Deus aparece, ele vem com sua glória, com seu poder, e eles dizem, Moisés, fale você com Deus, nós ficaremos de longe. Nós não queremos nos aproximar de Deus, porque aproximar-se de Deus é comprometer a própria vida. Todos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo hoje? Amém. E eles estavam dizendo, nós não queremos nos aproximar. Aproximar-se de Deus é comprometer a própria vida, é colocar a própria vida em risco, é colocar a própria vida na vulnerabilidade de um poder sobrenatural, de alguém que é muito maior, muito mais eficiente, muito mais poderoso do que qualquer outra pessoa. E a Bíblia diz que Moisés não teve problema desde o início da sua experiência, ele quis se voltar para lá. Queridos, eu quero dizer a você, você não pode ter medo do fogo da presença de Deus, você não pode ter medo da presença de Deus, você não pode ter receio de entrar na presença de Deus. Você precisa ser como Moisés, eu quero me virar para lá e desfrutar tudo que Deus tem para mim. Eu vou, é uma decisão sua. Moisés estava disposto a conhecer o que estava acontecendo. E muitas vezes nós estamos tão enredados em tantas coisas que perdemos a noção que nós precisamos ir para perto da presença. Olhe para o seu irmão e diga, é hora de ir. Deus chama Moisés no meio da sua experiência de querer ir àquele local da sarça. E ele diz, Moisés, Moisés. Diga comigo, Deus chama Moisés pelo nome. Sabe, amados, algo que me chama muita atenção é que quando Deus está dizendo Moisés, Moisés, Deus está ativando a memória de longo prazo de Moisés. Deus está dizendo, Moisés, eu sei quem você é, porque o seu nome representa uma história. O teu nome representa aquele que foi tirado das águas. Deus não muda o nome de Moisés. Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Sara. Mas mesmo Moisés ganhando o nome egípcio, Deus não muda. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo, eu vou preservar a história, eu vou preservar a identidade, eu vou preservar aquilo que Moisés é na sua essência, do seu nome. E eu vou mostrar a Moisés que o fato dele ter sido salvo das águas tinha a ver com o propósito que eu tinha para ele. E então Deus diz, Moisés, Moisés, você é um menino que no meio dos juncos, no rio Nilo, nenhum jacaré te pegou. Moisés, tu és aquele que foi amamentado pela própria mãe, aquecido pelo próprio braço da sua mãe, enquanto as crianças estavam sendo mortas, porque eu preservei a tua história. Moisés, tu és aquele que entrou no Egito, que foi filho da filha de Faraó por um tempo, para cumprir um propósito muito maior que eu tenho para você. Diga comigo, Deus chamou Moisés pelo nome. E todas as vezes, dizem os judeus, todas as vezes que Deus chamava alguém na antiga aliança pelo nome e enfatizava duas vezes, isso revelava a afeição de Deus por aquela pessoa. Deus está afirmando, Moisés, você tem uma história, você tem uma origem, você tem uma adoção. Toda criança adotada tem marcas, ou não tem? Tem marcas. Deus está ativando a memória de longo prazo de Moisés. E um turbilhão de
situações vêm à sua memória. E Deus está dizendo: eu sei quem você é. Eu estava na trajetória da tua vida. Hoje Deus chama você pelo nome, ativa a sua memória e Ele diz: olha para as coisas que eu tenho feito na sua vida, olha para quantos livramentos eu tenho te dado, olha para a sua história, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para aqueles que não servem ao Senhor e veja o que Ele tem feito em você. Amém? E Deus dá uma ordem divina: Moisés, se você quer se achegar a mim, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Diga comigo: a sarça não era santa, a terra em si não era santa. O que torna a terra santa é a presença de Deus que está ali. Eu quero dizer para você que se Deus está numa casa, essa casa é santa. Se Deus está numa família, essa família é santa. Se Deus está na vida de uma pessoa, essa pessoa é santa, separada para o uso exclusivo dele. Então Deus está dizendo: tenha reverência, tenha temor. Ao se aproximar da minha presença, você não vem com os seus métodos, com os seus achismos, com aquilo que você pensa, com o que você acha, com a sua forma de ver. Quando você vem à minha presença, você precisa vir desprovido de qualquer tipo de argumento e pensamento. E você precisa vir numa reverência de que você está diante de alguém que é santo. Amém? Amém? Diga comigo: não posso me achegar a Deus do meu jeito, mas preciso carregar humildade e reverência diante dele. E o texto diz que Moisés coloca a mão sobre os olhos para não ver Deus, tamanha era a sua reverência do Senhor. Que o Senhor traga essa reverência ao nosso coração. Amém? Deus faz uma apresentação a Moisés. Ele se apresenta a Moisés e ele diz a Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, dos teus antepassados. Sabe quem está vindo falar com você? É o Deus de Abraão. Quem eu fui para Abraão? Eu fui o El Shaddai. Quem está vindo a você é o Elohim, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus que dei motivo de riso a Abraão. Eu removi a esterilidade da casa de Abraão e de Sara. Ele trouxe uma semente, uma descendência, e essa descendência agora está no Egito. Ah, mas eu também sou o Deus de Jacó. Se com Abraão eu fui para ele o El Shaddai, se para Isaac eu tornei motivo de riso para o seu pai Abraão, para Jacó eu emprestei o meu próprio nome, para que ele se tornasse pai de multidões e a nação de Israel brotasse dele. Amém, irmãos? Amém. Vocês ainda estão aqui? Amém. Então, amados, Deus abre o coração para Moisés. Diga comigo: Deus abre o coração. Há um texto que foi, não lembro qual foi o ano, mas foi o nosso decreto de um ano. A intimidade do Senhor, Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e Ele fará, para aqueles que o temem, e Ele fará conhecer a sua aliança. A sua aliança. Diga comigo: a intimidade. Irmãos, essa palavra que está no Salmo 25, verso 14, quando nós olhamos para essa palavra na tradução judaica, ela significa coach, ou como alguns chamam, os judeus mais atuais, code. E essa palavra, ela significa, diga comigo, ela significa conselho confidencial. Ela significa segredo, intimidade, mas também significa divã. Diga comigo: divã. O que é o divã? Divã é um objeto usado pelo profissional da saúde emocional para que o seu cliente sente-se confortavelmente e abra o seu coração.
Mas agora, quem está sentado no divã é Deus, abrindo o coração para Moisés e dizendo a Moisés como ele está percebendo as coisas. Porque a intimidade de Deus será para aqueles que temem. Ele senta no divã e abre o seu coração para os seus íntimos. Amém, amados? Queridos, tem uma cadeira pessoal reservada para você, aonde Deus quer sentar no divã e compartilhar os segredos do seu coração. Deus quer dizer, tem uma pessoa ali que está morrendo e você precisa orar por ela. Você precisa ir lá e falar de Jesus para ela. Tem alguém que está sendo oprimido por um faraó dos nossos dias e você precisa ser o canal que vai lá para compartilhar quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer na vida dela. Deus quer compartilhar conosco a sua intimidade. Amém? E como Deus começa dizendo? Deus começa dizendo: tenho visto a aflição do meu povo. Diga comigo, tenho visto. Deus senta no divã e começa a contar a Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu quero dizer algo para você: nada passa ileso aos olhos de Deus. Toda opressão, toda guerra, toda batalha, toda injustiça não passa ilesa diante dos olhos do Senhor. Ele vê. Diga comigo, eu tenho um Deus que vê. O nome de Yahvé é o Deus que vê. Ele não é indiferente, mas ele vê. Segundo, tenho ouvido o clamor de um povo, do meu povo. Diga comigo, tenho ouvido. Deus vê e Deus ouve. Amados, quando o injustiçado, quando alguém clama pelo Senhor, quando aquele que é oprimido clama pelo Senhor, a Bíblia diz que ele ouve o clamor. Tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens, toda a terra virá a ti. Amém? Deus ouve a nossa oração. Diga comigo, ele ouve. Deus vê, Deus ouve, mas ele não fica inerte. Ele não é passivo. No tempo Kairos, ele desce para livrar. Ele desce para mudar o ciclo de um povo que está em escravidão. Agora, meus amados, diga comigo, Deus está compartilhando com Moisés o seu coração. Mas Deus está dizendo: eu tenho também um projeto para esse povo. Eu vou tirar esse povo do Egito. Deus não chega convocando Moisés, não. Deus chega levando Moisés a ouvir o seu coração. E Deus então começa a dizer: eu tenho um projeto para o povo. Eu vou tirar o povo do Egito. Eu vou levar o povo para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Diga comigo, Deus está entregando o projeto. Deus está falando sobre o projeto. Deus está falando sobre o plano. Deus está trazendo aquela palavra de Jeremias 29:11. Os planos que Deus tem para nós é planos de paz e não de mal, para dar o fim de que desejais. E então farei mudar a vossa sorte. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando vocês se humilharem diante de mim, então eu ouvirei e mudarei a vossa sorte. Amém. Deus está trazendo a Moisés essa palavra: eu tenho um plano, eu tenho um projeto para o povo. Irmãos, ter um projeto para um povo que vai responder é maravilhoso, não é? Ter um projeto para um povo bom é ótimo, não é não? Ter um projeto para um povo que vai responder em libertação, em alegria, em gratidão é maravilhoso. Mas Deus tem um projeto para um povo que é escravo. Porque a ótica de Deus não é a nossa. A gente fica fazendo projeto para gente que vai dar resposta e resultado para nós. Deus faz projeto porque Ele ama pessoas. Então Deus começa a olhar para aquele povo vulnerável no Egito, e Ele começa a dizer: eu tenho um projeto para esse povo. Eu vou tirar todo esse povo, todos esses escravos. Mas não é por causa do povo, não é por causa da estrutura do povo, não é por causa do coração do povo, é por causa de uma aliança que Ele fez com Abraão. Diga comigo, Deus está preso a uma aliança. E por causa da aliança, Ele então traz
traz um projeto de libertação. Depois de, diga comigo, depois de revelar o coração no divã para Moisés, de falar do projeto, Deus agora diz: é você quem vai executar o projeto. Amém? E Deus agora começa a contar para Moisés: você é o cooperador desse projeto. Se Deus trouxe um sonho ao seu coração, se Deus tem compartilhado algo com você, saiba de uma coisa: você vai ser cooperador de Deus naquilo que Ele tem trazido ao seu coração. Então, amados, quais são as respostas que Moisés dá diante desse apontamento em que Deus o chama para ser cooperador na sua missão? Moisés começa a dizer: eu não sou a pessoa indicada. Diga comigo: toda pessoa chamada por Deus, ela se sente incapaz de cumprir com o tamanho da missão que Deus está confiando. Irmãos, quando eu começo a me sentir capaz, não, eu sei, eu domino, eu faço, a unção de Deus já saiu de mim há muito tempo. A marca de um servo é que ele não sabe. A marca de um discípulo é que ele é aluno, ele é aprendiz, ele não é mestre. A marca de um discípulo é dizer assim: eu vou por causa do nome de Jesus, eu vou por causa da missão, mas eu não sei o que fazer. Todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, elas não colocaram uma faixa na cabeça e disseram: minha escolha, Deus. Todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, elas disseram: eu não quero. Jeremias: eu sou uma criança. Ezequiel, diante da visão, cai como morto. João, na ilha de Patmos, fica desmaiado diante da grandeza de Deus. Todos os homens de Deus que nós vamos encontrar, Amós, ele diz: Senhor, eu não tenho o cacife, a habilidade para ser um profeta, porque eu não passo de um homem agricultor da terra. Mas hoje nós temos gente qualificada demais. Hoje nós temos gente autossuficiente demais. Hoje nós temos gente que sabe tudo e que não tem missão de Deus sobre a vida. Porque o que faz a diferença, irmãos, não é quanto eu sei, mas é quanto de Deus eu carrego dentro de mim. Não fazemos a obra de Deus, a cooperação com Deus por causa de nós. Eu quero dizer algo para você: Moisés não foi escolhido por causa de Moisés, Josué não foi escolhido por causa de Josué, nenhum dos homens na Bíblia foram escolhidos por causa deles, eles foram escolhidos por causa de um povo. O meu chamado não nasce em mim, o meu chamado é para cumprir o propósito de um povo. Um povo que não é meu, um povo que eu tenho que amar, um povo que eu tenho que cuidar, um povo que eu tenho que aprender como falar com eles, um povo que eu preciso tratá-los como se fosse, como é a própria herança do Senhor. É isso que Pedro vai dizer para mim na sua carta, que eu, como pastora, preciso ter o zelo e o cuidado de lidar com um povo que não é meu. Amém, queridos? Um povo que é a própria menina dos olhos de Deus, que são as preciosidades do Senhor e que eu preciso amá-los com todo o meu coração, independente de quem seja. Então Moisés começa a dar resposta falando sobre a sua incapacidade. Diga: incapacidade. Todos nós somos incapazes. Paulo disse que a habilidade que está dentro de mim, a suficiência, o poder que está dentro de mim, está dentro de vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não minha. Amém, queridos? Quantos vasos de barro eu tenho aqui? Saiba que o poder não é seu, a unção não é sua, o conhecimento não é seu, tudo é dele, para ele, para a glória dele. Nós estamos aqui para cooperar com ele. Se Jesus foi estudando sobre a carta de Coríntios, e meu Deus, que tremendo. Quando Paulo diz: você é carta viva. Depois algum dia eu vou pregar aqui, meu pastor, essa mensagem: nós somos cartas. Então, amados, quando nós olhamos para as respostas de Moisés,
Ele está dizendo: eu não tenho habilidade nenhuma de cumprir esse propósito que o Senhor está me chamando. Mas sabe de uma coisa? Capacitado ou não, com habilidade ou não, olha a resposta de Deus: eu estou com você. O que faz a diferença não é quanto de habilidade eu tenho. Podemos nos sentir inseguros, podemos nos sentir medrosos, podemos nos sentir desajeitados para fazermos algo, mas a nossa obediência ao Senhor é total. Eu vou e vou fazer, Senhor, porque eu sou cooperadora. Eu estou aqui hoje para cooperar com Ele. Amém? Então, a nossa incapacidade não neutraliza o chamado de Deus sobre a nossa vida. Pelo contrário, vai trazer a presença de Deus como garantia de que Ele está conosco. Isso nos é suficiente. E quando você olha para esse texto, Deus dizendo: eu estou com você. Moisés entendeu isso de primeira? Não. Mas quando chega no capítulo 33, Moisés diz assim: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu não quero terra prometida, eu não quero promessa, eu não quero terra que manda leite e mel sem a tua presença. Eu não quero dom sem a tua presença, eu não quero poder sem a tua presença, eu não quero milagre sem a tua presença, eu não quero bênção sem a tua presença. Se a tua presença não for, eu não vou sair desse lugar. Amém? Amém? Porque Deus prometeu que estaria com ele, Deus esteve com ele durante todo o tempo, mas agora Deus está dizendo: eu vou mandar um anjo ir com você. Moisés diz: anjo não, nada substitui a tua presença. Amém? Sua insegurança em falar da missão ao povo, ele diz: como eu vou falar para o povo que o Senhor me enviou? Como eu vou dizer para o povo que eu fui enviado para os libertar? E o Senhor diz: você vai no meu nome. Diga: no meu nome. Deus está dando a sua identidade a Moisés. Tudo que ele é através do seu nome. Deus está dizendo: Moisés, você vai debaixo do governo, da autoridade, da identidade que está no meu nome. Você não vai no nome de quem você é. Você não vai na identidade de quem você é. Você não vai na experiência de quem você é. Você vai no meu nome. Quantos lembram de Davi diante de Golias? Você pode ter espada, você pode ter lança, você pode estar armado, você pode estar todo revestido como um bom soldado, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E agora ele tem uma preocupação: e a descredibilidade do povo? E o povo não vão crer em mim. E Deus diz: eu vou operar milagres miraculosos para manifestar o meu poder. Diga comigo: Deus dá a Moisés sua presença, sua identidade, que é o seu nome, e o seu poder para operar milagres. Maravilha, né, irmãos? O que isso tem a ver comigo? Como posso aplicar essa mensagem sobre a minha vida? Começo aplicando da seguinte maneira: assim como Moisés foi chamado por Deus, nós também fomos chamados pelo Senhor e escolhidos por Ele. João capítulo 15, verso 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei e dei um nome, para que você vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Diga: fui escolhido, assim como Moisés. Mas não apenas escolhido, você também foi comprado. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi comprado da sua vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mácula, sem ruga. Nós fomos comprados por Ele. Agora, meus amados, olhando para nós e vemos a nossa incapacidade, ou não vemos? Não somos capazes, recebemos uma grande comissão. Amém? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande comissão. Mas ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Percebe o que ele faz conosco? Irmãos,
Jesus desce e nos dá a sua presença. Ele vem e nos dá um projeto, um plano de ver o mundo sendo salvo a partir da pregação do Evangelho. Mas Ele não nos manda fazer essa grande comissão sozinhos. Ele diz: eu estou convosco, a minha presença vai com você. Mas amados, não para por aí, diga, não para por aí. Além da grande comissão e da missão que Ele nos deu, Ele nos diz que também em seu nome acontecerão milagres. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês vão orar e os demônios vão bater em retirada. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem coisas mortíferas, não nos fará dano algum. Poder do nome. E Ele diz que esses sinais, esse poder acompanharão aqueles que crerem. Da mesma maneira como Deus chamou a Moisés, Ele nos chama, Ele nos dá a sua presença através do Espírito Santo. Ele nos dá o seu nome, a sua identidade, e Ele nos dá, queridos, um projeto: ver o mundo sendo salvo a partir de uma igreja que compreende o seu chamado. A igreja não está no mundo para ter estrelas. A igreja não está aqui para ter holofote sobre ela. A igreja está aqui para cumprir a grande comissão. Nós fomos chamados para sermos servos de Jesus. E quando eu olho para as cartas de Paulo nos confrontam em cada uma delas. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pelo próprio Deus, enviado por Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos entender que a essência da nossa vida é Ele, que a razão do nosso existir é Ele. Nele existimos, nele nos movemos, por Ele nós estamos aqui. A nossa vida deve convergir por Ele e para Ele. Lembrando do cântico de Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus pensamentos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conheceu a tua mente? Quem foi o teu conselheiro? Quem antes te deu para que de ti possa requerer alguma coisa? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amados, a igreja primitiva entendeu isso. Ela recebeu a comissão. Diga comigo, a igreja primitiva entendeu. Eles entenderam a missão, eles entenderam o nome, eles entenderam a presença do Espírito Santo. E quando eles saem de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro, no capítulo 3, no capítulo 2 mesmo, ele começa a sua pregação e ganhando quase 3.000 almas para Jesus. Mas no capítulo 3, Pedro vai entrando num templo na hora da oração à tarde para orar. E quando ele olha para aquele gosto, ele diz: olha só, olha para nós. Nós não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te ofertamos em nome de Jesus. Aquele que nos confiou o poder do nome, o nome que abre o poder do inferno, que tranca o poder do inferno e abre o poder do céu. É neste nome que nós te chamamos: levanta e anda. É esse nome que a igreja primitiva recebe como identidade e diz aos mortos: levantem-se. A igreja precisa entender que nós recebemos uma missão, mas junto com a missão nós temos toda a habilidade para cumprir, porque o Espírito Santo, o nome, o poder do nome de Jesus está sobre a nossa vida. Queridos, qual o propósito de Deus nessa noite? Arrancar pessoas das trevas para a sua luz. Para que fomos chamados? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nenhuma pessoa deve ficar nas mãos de Faraó. Nenhuma pessoa deve ficar debaixo de uma opressão. Nenhuma pessoa deve ficar debaixo do pecado. Nenhuma pessoa vai ficar debaixo do engano religioso. Nenhuma pessoa vai ficar presa no limite da religião de Roma. Nenhuma pessoa vai ficar presa nas filosofias deste mundo. Nenhuma pessoa vai ficar presa nos dogmas que Satanás tem trazido e estigma para essa geração. Deus está chamando o povo para evocar a libertação daqueles que estão oprimidos. Uma das funções
Segundo a palavra do Senhor vai mostrar que estava sobre Jesus em Isaías 61 e em Lucas 4 se cumpre, está sobre a igreja. Diga comigo, a unção que despedaça jugo está sobre nós. Eu quero dizer para você que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Hoje eu trouxe um convidado para me ouvir pregando. E eu quero dizer para você, Adriano, eu não conheço a sua vida, apenas nos falamos por telefone, mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E você não está nessa noite aqui em vão. Deus quer trazer um novo ciclo sobre a sua vida. Deus quer trazer um novo ciclo sobre a sua história. Deus quer estabelecer marcos hoje de salvação, de cura, de libertação para a sua família, para a sua casa. E Ele está aqui hoje dizendo, é um tempo de um novo começo. Amém? Amém? Amém. Amados, eu quero contar a equipe de louvor que a gente vai terminar hoje quebrando as cadeias. Amém? Amém? Tem alguém nessa noite aqui que deseja render a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Levante a sua mão aonde você está. Quem nessa noite está aqui e quer render a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador pessoal e quer dizer, eu recebo esse senhorio de Jesus sobre a minha vida? Você está aqui e quer se render a Jesus? Nós queremos orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você nessa noite e abençoar a sua vida. Se estamos numa congregação de santos, que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje você vai profetizar que tudo aquilo que Satanás fez contra a sua vida, para que você não cresça, esse faraó terrível que tem se levantado para trazer pressão, opressão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós quebramos o domínio das trevas nessa noite e declaramos libertação em todos os
Cadeias quebrando. Comece a ouvir as cadeias da sua casa quebrando. Cadeias quebrando. Comece a ver aquela pessoa que você acha impossível. Experiência com Jesus. Nós soltamos os vizinhos, soltamos esta rua, soltamos esse bairro. Soltamos.
Deus fiel. É o Senhor mesmo que equipa a sua igreja, né? Somos gratos pela vida, a visita do amigo da pastora Adriano. Você sinta-se à vontade, Adriano. Venha outras vezes. E o propósito de Deus é nos tornar um, né? Um em Cristo. Esse é o lugar. Nós saímos hoje à tarde com a Neide, visitar, evangelizar. Foi maravilhoso, tá? Então nós já estamos querendo convocar a igreja, né? Nos domingos saímos. Ele começou, desde que saiu do Augusto Franco, né? Diante de um desafio, lá veio a palavra, já veio incendiada e vamos sair à tarde. E glória a Deus, né? Claro que nós tivemos acesso a essas casas, né? Oramos, as pessoas pediram oração, liberamos a palavra, e eu sei que nós voltaremos, né? Não está aqui hoje, mas eu sei que Deus vai trazer. Amém? Então é a igreja se posicionar em Deus em unidade, né? Todos falando das igrejas de Deus, todos na unidade do Espírito, todos cheios da graça de Deus para abençoar o mundo aí fora. Amém? Então vamos encerrar. Somos gratos a Deus pela vida da pastora Cláudia, né? Ela está nos 15 dias de férias, de descanso. Mas aí, pastora, eu vou ministrar. Aleluia. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove. E quando ela voltar nos 15 dias, esteja completamente renovada pelo Senhor. Amém? Fiquemos de pé e vamos dar a bênção do Senhor. Segunda-feira, nossa torre de oração, né? As mulheres sintonizadas. Vamos abraçar o desafio de Deus, né? Para tocar nessa cidade, para tocar no estado de Sergipe, nas famílias. Então, todo mundo subindo a torre, sintonizando e orando. Terça-feira, nosso encontro aqui, estudo da palavra. E após o culto, temos ensaio das mulheres. Nossa amada aqui está avisando, tá? Quarta-feira estaremos aqui orando. E tenhamos uma semana de presença do Senhor, de testemunho, tá? Que cada dia cresçamos na revelação, né, de quem é Jesus. E recebamos a bênção, amado. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela palavra de renovo, pela palavra de edificação, pela palavra da revelação que vem até nós. Pai, nós somos gratos, Senhor, por cada um dos teus filhos que subirá a este lugar. E cada dia o nosso coração se renda sem reservas. Que sejamos verdadeiros proclamadores, profetas dessa geração. Que tenhamos uma semana, Senhor, de testemunho, de presença do Senhor, de intimidade com o Senhor, de crescimento. E nós proclamamos, Pai, que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu maravilhoso rosto e vos dê shalom, shalom. Abraço, irmão, abençoe.